Então, gente, boa tarde a todos. Na aula passada, nós estudamos o Teorema do Valor Médio para integrais e vimos como a gente podia calcular aquele x0, né? Tal que f de x0 é igual à integral definida da função no intervalo de a até b sobre o comprimento do intervalo b menos a, né? Então, vimos que o teorema é verdadeiro, provamos, né? Vimos exercícios, exemplos. Muito bem, então, esse Teorema do Valor Médio para integrais será usado aqui hoje para a gente provar o primeiro teorema fundamental do cálculo. São dois teoremas fundamentais do cálculo, né? O primeiro e o segundo. Nessa aula, a gente vai provar o primeiro teorema fundamental do cálculo por meio do teorema do valor médio para integrais, que a gente viu na aula passada. E esse primeiro teorema fundamental do cálculo já mostra, né, uma similaridade, né, uma semelhança entre a integral definida e a integral indefinida. Porque o que a gente estava estudando nas aulas né, mais para trás, é que a integral indefinida é o processo inverso da derivada, não é isso? Ou seja, se você calcular uma integral, não é? Indefinida, daquelas primeiras lá, indefinida, e depois derivar essa integral, volta para a função, não é isso? Então, até para verificar, né, se uma integral estava certa, a gente integrava, aí obtinha a integral. A gente derivava a integral para ver se dava integrando, né? E aí, então, a integral definida tem essa propriedade também, tá? É o que a gente vai ver hoje. Olha só, a derivada, tá certo? Da integral definida também volta para o integrando, né? Então, é como se disséssemos que a integral definida também, de certa forma, fosse o processo inverso da derivada, um processo inverso da outra. Olha só, a derivada calculada na integral também volta para a função. É isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, a gente já começa a ver aí, né, uma semelhança entre a integral indefinida e a integral definida. E na próxima aula, na qual a gente vai estudar o segundo teorema fundamental do cálculo, aí sim, né, vai ser aí o grande final, não é o grande final da disciplina, mas assim, o grande final do entendimento que tem que tem da relação entre a integral definida e a integral indefinida, tá bom? A gente vai calcular as integrais definidas, né, por meio da integral indefinida. Mas, por enquanto, a gente precisa, né, passar por essa etapa aqui intermediária para a gente chegar no principal, que é o segundo teorema fundamental do cálculo. Então, neste capítulo, vamos ver que, em certo sentido, a integral definida, né, e a derivada são operações inversas uma da outra, assim como acontecia, né, com a integral indefinida, lembra, né? Acontece também aqui, na integral definida. Então, primeiro, o teorema fundamental do cálculo, né? Considere y igual a f de x uma função contínua, tá bom? Definida no intervalo fechado AB, isto é, x pertence ao intervalo fechado AB. Nessas hipóteses, tá? Esse primeiro teorema fundamental do cálculo garante que, se você pegar esta função aqui, ó, de x, né? A é uma constante, tá? Essa constante aqui, né? E x pertence ao intervalo AB. Então, se você calcular essa função, se você pegar essa função aqui, que é a integral de uma constante até a variável x, de f de t dt, isso aqui dá uma função de x, né, pessoal? Por que que isso aqui dá uma função de x? Porque quando você calcula essa integral aqui, né? Quando você calcula essa integral aqui definida, vai dar o quê? Vai dar ali aquele limite das somas de rima, não é? E aquele limite das somas de rima nada mais é do que a soma das áreas que estão acima do eixo x entre o gráfico e o eixo x, menos a soma das áreas que estão abaixo do eixo x, né? Entre o gráfico do eixo x. E esse resultado vai estar em função de x, porque o intervalo aqui dessa integral é de a até x. Então, vai estar em função de x essa integral aqui. Então, essa integral de a até x é uma função de x, tá bom? Então, encara isso, né? Vamos encarar, então, essa integral definida como uma função de x, tá bom? E aí, aqui está dizendo o seguinte, ó, que já que essa parte aqui de dentro do cochete é uma função de x, então eu posso derivar em relação a x, né? Então, derivando em relação a x vai dar o quê? O próprio integrando substituindo t por x, né? Então, está aí estabelecida a relação
de inversas, né? Uma relação inversa uma da outra, né? A derivada da integral definida de uma constante até x vai dar o próprio integrando, só que calculado na variável x aqui, tá bom? Em outras palavras, né, ó, d dx, que é a derivada em relação a x, desta função de x, que é a integral da constante até x, é igual ao integrando calculado em x. Aí você fala assim, ué, mas onde entra o a? Não é? Não entra, né? Então, isso significa, tá, pessoal, que essa fórmula, digamos assim, né, ou esse teorema, ele é válido para qualquer constante a, né, desde que essa constante a esteja no intervalo onde a sua função é contínua, né? Então, aqui, por exemplo, se o intervalo for de 0 a infinito, né, essa lei é válida, por exemplo, se o a for 0, vai dar f de x. Se o a for 5, aqui embaixo vai dar f de x, ou seja, essa resposta não muda, né? Aqui pode ser o valor que for, que essa resposta não vai se alterar, tá bom? Sempre será o integrando calculado aqui. Agora, se aqui for uma função de x, aqui em cima for outra função de x, né? Tipo x ao quadrado, ou cosseno x, né? Então, vai ser f calculado aqui, seria, por exemplo, se aqui fosse cosseno x, seria f de cosseno x, aqui dentro seria cosseno x, e pela regra da cadeia, né? Multiplicar pela derivada da de dentro, pela derivada dessa, né? Então, seria f de cosseno x vezes menos seno x, né? Já derivando o cosseno, tá bom? Muito bem, então observe, né, que este teorema relaciona uma integral definida à área, né, com uma derivada. A relação acima significa que a derivada de uma integral definida, ó, a derivada de uma integral definida, de uma função contínua f é igual ao valor de f de x, né, tá aqui, se os limites de integração forem a e x. Este resultado independe, ou seja, não depende da constante a. Então, se aqui for 1, a resposta é a mesma. Se aqui for 3, a resposta é a mesma, não muda, né? Ou seja, independe do limite inferior da integral, né? Limite inferior da integral, que é a. Informalmente falando, então, né? Se f é uma função contínua no intervalo fechado a b, então a derivada se cancela com a sua integral de a até x, e o resultado fica sendo o valor da função em x, né? Então, é como se você cancelasse aqui a derivada com a integral, vai ficar só integrando, só que calculado, né, na variável x. Tá bom? Observe, então, que o mesmo ocorria, né, com a integral indefinida, como eu comentei, né? Lá também, a derivada da integral indefinida é a própria função. Quando você deriva a integral indefinida, volta para a função, né? Será coincidência? Veremos que não nos próximos capítulos. Então, como eu falei, esse primeiro teorema fundamental do cálculo já dá um indício, né, de que a integral definida é, é inversa, né, é a operação inversa da derivada. E no próximo teorema fundamental do cálculo, a gente vai ver exatamente como a gente calcula a integral definida por meio da integral indefinida finalmente, né? Tá certo? Muito bem. Então, antes dos exemplos, que serão bem simples, né, gente? Serão bem simples, porque simplesmente eu vou pedir para derivar essas integrais e você vai ter que ter o trabalho de colocar aqui f de x. Então, se aqui for cosseno de t, a resposta é cosseno x. Só trocar o t pelo x. Se aqui dentro for seno t, aqui vai ser seno x, né? Se aqui for x ao quadrado, então, e aqui for seno t, então vai ser seno de x ao quadrado vezes a derivada do x ao quadrado, que é 2x, tá bom? Pela regra da cadeia, né? Então, vamos demonstrar esse teorema, tá bom? Tá aqui o teorema aqui no material, o material que está disponível online, né? Acho que ele colocou o enunciado do teorema aqui um pouquinho mais atrás, não é isso? E a demonstração ele colocou ali mais para frente. Então, tá aqui o teorema, ó. Se f é contínuo, né? Então, você tem uma f maiúscula de x, como sendo a integral definida de a até x de f de t dt. Então, essa função aqui é derivável, tá bom? E tem como calcular a derivada dela. Então, dfzão dx vai ser d dx da derivada da integral, que é, como eu falei, né, o próprio integrando calculado em x, tá bom? Vamos demonstrar esse teorema. Para demonstrar esse teorema, eu vou usar o teorema do valor médio para integrais, que nós trabalhamos e provamos na última aula, tá bom? No último vídeo, né? Eu vou precisar, então,
do teorema do valor médio para integrais, tá bom? Bom, provamos o teorema 3, né, que é o teorema aqui 3 do livro, né, que é o teorema fundamental do cálculo número 1, aplicando a definição de derivada diretamente à função f maiúscula de x. Aí a função f maiúscula de x é essa integral aqui, tá? A integral que eu quero derivar, né? Isso significa escrever o quociente da diferença, lembra? Que eu chamo de quociente de Newton, né, da função f maiúscula de x mais h menos f de x sobre h, e quero mostrar que o limite, quando h tende a zero, vai ser o quê? Eu quero mostrar, então, que o limite, quando h tende a zero, dessa expressão, que é a derivada, né, por definição, tá certo? Eu quero demonstrar, então, que vai ser igual a f de x, tá certo? Então, vamos mostrar isso, né? Bom, quando substituímos f maiúscula de x mais h e f maiúscula de x por suas integrais definidas, né? Então, o numerador da equação 3 se torna o seguinte, ó, f maiúscula de x mais h, que é o numerador aqui, menos f de x vai ser. Bom, quem é esse f de x primeiramente? Esse f de x da direita é a integral de a até x, né? De f de t que eu quero encontrar a sua derivada. Então, quem é f de x mais h? É só substituir esse x por x mais h. Então, fica a integral de a até x mais h de f de t dt. Muito bem. Eu posso usar as propriedades agora da integral definida, que a gente já mostrou aqui para vocês, lembra? Então, qual que seria, por exemplo, aqui, pessoal? Ó, a integral de a até x mais h menos a integral de a até x, né? Quando eu faço essa subtração, me sobra a integral de x até x mais h. Por quê? Porque, olha só, quando eu calculo, né, a integral, vamos somar essas duas últimas, olha só. Quando eu calculo a integral a integral de a até x, e aí depois eu continuo, pensa no mais, continuo de x até x mais h, eu estou calculando a integral de tudo, né? De a até x mais h, não é isso? Então, essa mais essa dá essa, né? Essa mais essa dá essa. Então, passo essa subtraindo, então essa menos essa fica essa, tá bom? Então, esse numerador fica integral de x até x mais h de f de t dt. Então, vai ficar, jogando aqui na expressão, vai ficar integral de x até x mais h de f de t dt, que é todo esse numerador, tá aqui, né, ó, essa diferença, tá? Tudo isso sobre h. Muito bem. Agora, olha só, o que diz o teorema do valor médio para integrais, lembra? O teorema do valor médio para integrais diz o quê? Que para uma função, né, que seja contínua, no intervalo que vai de x até x mais h, então existe um ponto C, né? Vamos lembrar lá. Existe um C tal que f de C é a integral definida sobre o comprimento do intervalo, foi o teorema do valor médio para integrais. Então existe um C tal que f de C é a integral definida sobre o comprimento do intervalo. Então tá aqui. De acordo com o teorema do valor médio para integrais definidas, como a gente viu na aula passada, o valor da última expressão é um dos valores tomados por f no intervalo que une x a x mais h. Isto é, para algum número c, f de c vai ser igual a integral definida dividido pelo comprimento do intervalo. Por quê? Comprimento do intervalo é x mais h menos x. E x mais h menos x, que é o comprimento do intervalo, é h. Né? Então, aqui embaixo tem o comprimento do intervalo certinho. Né? Aqui embaixo apareceu o comprimento desse intervalo aqui. Então, posso usar o teorema do valor médio para integrais. Né? Essa expressão é igual a f de c para algum c no intervalo de x até x mais h. Portanto, podemos descobrir o que acontece, né, para 1 mais h multiplicado pela integral h quando h tende a zero, vendo o que acontece f de c quando h tende a zero. Muito bem. Então, o que eu quero? Eu já calculei, então, o quociente de Newton, deu essa expressão aqui, ó, deu f de c, né? Então, todo esse quociente aqui é f de x mais h menos f de x sobre h, deu, né, essa integral aqui dividido por h, e essa integral dividida por h, então, é f de c. Então, basta o que agora? Eu quero calcular a derivada de f de x, né? Dessa aqui, ó. Então, basta calcular o limite quando h tende a zero dessa expressão, não é isso? Que é a derivada, definição de derivada. Mas como essa expressão é igual a f de c, né? A gente acabou de ver que ela é igual a f de c. Então, para calcular o limite dessa expressão quando h tende a zero, basta calcular o limite de f de c quando h tende a zero, que aí vai dar a mesma resposta. Então, vamos calcular o limite de f de c quando h tende a zero. Muito bem, quando h tende a zero, gente, olha aqui o que vai acontecer. Quando h tende a zero, vamos pegar aqui, ó, o c não está entre x e x mais h? Olha só, o c está no intervalo de x até x mais h, pelo teorema do valor médio para integrais. O c está nesse intervalo. Então, quando h tende a zero, ó, o intervalo de x até x mais h vai se afunilando, né? Até x
de x até x mais zero. Só que x mais zero é x também. Então, é de x até x, tá vendo? Então, esse c ele vai ficando exprimido ali entre x e x mais h. E o h tende a zero. Então, imagina que o x está aqui. X mais h está aqui. Ó. Então, x mais h que vai diminuindo. Porque o h tende a zero, x mais h tende a x. E o c que está aqui no meio vai se aproximando do x. Né? Se fosse pela direita também. Então, tá aqui. Ó. O c está entre x e x mais h, só que agora eu estou pegando o h tendendo a zero. Então, esse h tende a zero, esse x mais h vai se aproximar do x, o c também se aproxima do x. Se o x mais h estiver aqui à esquerda, né, quando h tende a zero pela esquerda, quando h é negativo, então x mais h tende a x, o c que está entre os dois vai tender para x. Então, o c tende a x. E como f é uma função contínua, né, por hipótese, tá certo? Aqui, na hipótese do teorema, a função é contínua, então, quando o c tende para x, o f de c tende para f de x, né? O limite de f quando c tende a x é f de x, né? É o valor da função, pelo fato de ser contínua. Então, o limite de f de c quando c tende a x vai ser f de c. Perdão. O limite de f de c quando c tende a x é f de x, né? Porque o c tende a x, então a função tende para f de x. Logo, o limite de f de c quando h tende a zero é f de x. Logo, o limite dessa expressão também vai ser f de x. Mas essa expressão é a mesma dessa aqui, que é a mesma dessa aqui. Então, o limite dessa expressão, dessa aqui, é f de x. Mas o limite dessa expressão é a derivada da função f maiúscula. É a derivada dessa f maiúscula aqui, ó. Não é? Então, conclusão que a derivada, né? Conclusão, então, a derivada da f maiúscula, que é essa expressão, é f de x. Muito bem. Usamos, então, o teorema do valor médio para integrais, que também tínhamos demonstrado, inclusive, né? Na aula passada. Então, provamos aí que a derivada da integral definida é a própria função que está aqui no integrando, trocando t pelo x. Exercícios, né? Então, os exercícios são muito simples, né? Encontre a derivada abaixo com x maior que 5. Bom, a derivada da integral é o próprio integrando, só que trocando t por x. Então, é isso. De acordo com o primeiro teorema fundamental do cálculo, o resultado desta derivada, né? Eu estou derivando, ó, é o próprio integrando calculado, né, na variável x. Então, a derivada da integral definida, desde que aqui seja uma constante e aqui seja x, né, vai ser o próprio integrando, vai ficar, então, menos x ao cubo sobre x mais 1. Ó, acabou. Né? Outra derivada, derivada da integral de 1 até x ao quadrado menos 1. 3t dt. Então, de novo, vai ser o próprio integrando calculado agora aqui na expressão, né? Agora vamos à regra da cadeia para a derivada, né? Vai ser o próprio integrando calculado aqui. O integrando é f de t igual a 3t. Então, usando a regra da cadeia, será f de x ao quadrado menos 1 vezes a derivada da de dentro, né? A derivada que está aqui dentro. Então, vai ser, ó, esse integrando calculado aqui em cima, né? Então, vai ser 3 vezes x ao quadrado menos 1, trocando esse t, né? Então, troca o t pelo que está aqui em cima, tá, gente? Então, fica 3x ao quadrado menos 1, vezes a derivada do que está aqui em cima, não é? Regra da cadeia lá de derivadas, né? Então, vezes a derivada de x ao quadrado menos 1, que é 2x menos 0. Então, vai ficar fazendo a distributiva 3x ao quadrado menos 3 vezes 2x, que eu posso fazer distributiva também, se eu quiser. Então, fica 6x ao cubo menos 6x. Ou, se eu quiser voltar atrás, né? Nas distributivas, eu simplesmente pego 6x, coloco em evidência. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 1, né? Tanto faz deixar assim ou assim, né? Ou até mesmo assim. Assim que fica feio, né? Então, tem que tirar pelo menos o zero aqui. Então, olha só o exercício. Qual a derivada da integral de 13ax de menos t ao cubo sobre t mais 1 quando x é maior do que 13, né? Aqui eu tenho que ter esse cuidado, né? O x ao quadrado mais 1 tem que ser maior do que 1 para valer essa sentença, né? Então, como aqui é só x, né, gente? Então, eu pego esse integrando e troco o t pelo x. Então, vai ficar menos x ao cubo sobre x mais 1. Se eu quisesse multiplicar pela derivada dessa de cima, ia dar 1, né? Poderia também. Então, vezes 1. Então, a resposta aqui é menos x ao cubo sobre x mais 1. Não tem segredo. Então, aqui é essa para mostrar, né, que a derivada da integral é o próprio integrando, né? Ou seja, a derivada e a integral são operações inversas uma da outra, desde que aqui embaixo seja uma constante e aqui seja uma variável x, né? A letra C, né? Então, a derivada em relação a y dessa integral de 0 até y ao quadrado mais y de 5s ds vai ser esse integrando aqui calculado
aqui em cima, então vai ficar 5 vezes y² mais y, no lugar do s, o s some, tudo isso vezes a derivada da de cima, né, pela regra da cadeia, vezes, abre parênteses, 2y mais 1, fecha parênteses. Né? Essa aqui, um detalhe, ó, se esse x estivesse aqui embaixo, né, então imagina que esse x estivesse aqui embaixo e esse 3 aqui. Então, primeiro você transforma essa integral mudando os limites. E a gente viu na aula passada, não na aula antes da passada, que quando eu troco os limites, eu tenho que colocar o sinal de menos, né? Então, se tivesse aqui embaixo o x e aqui em cima a constante, eu ia colocar o x aqui em cima e a constante aqui embaixo, e ia ter que trocar o sinal disso tudo, né? Tá certo? É o preço que eu pago, colocar o menos aqui. Então, menos com menos iria ficar mais, então iria ficar mais x ao cubo sobre x mais 1. Olha a diferença. Ia ficar mais x ao cubo sobre x mais 1. Né? Então, a diferença é só o sinal, tá bom? Então, a constante pode estar aqui em cima? Né? Pode. E a variável aqui pode, mas você tem que primeiro inverter trocando sinal, aí usar esse teorema aqui. Aí troca, então, né, o x aqui, troca o t pelo x, beleza? Mas aqui não estava, né? Eu vou voltar atrás aqui. Isso. Então é isso, pessoal. Essa aula de hoje é bem simples, mas foi importante para a gente provar, né, o primeiro teorema fundamental do cálculo, e na próxima aula será, digamos assim, a principal aula do curso, né, do curso todo. Porque a aula que vem nós vamos provar o segundo teorema fundamental do cálculo, que relaciona a integral definida definitivamente com a integral indefinida, né, como calcular uma por meio da outra, e, de fato, calcular as áreas, né, abaixo aí das funções, abaixo dos gráficos das funções exponenciais, dos gráficos das funções logarítmicas, né, das funções quadráticas, etc, 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 e vai relacionar definitivamente aí, né, a derivada com a integral, tá certo? Então, vai juntar todo o conhecimento aí e estabelecer esse grande teorema, né, que é o teorema fundamental do cálculo, que foi um teorema muito um teorema muito importante e foi, na época, uma surpresa, digamos assim, né? Porque a questão de calcular a área, né, que é a integral definida, não se sabia que tinha relação com a questão de calcular antiderivadas. E tem uma relação, sim, entre as duas, beleza? Então, até a próxima, pessoal. Bons estudos!